podemos fazer uma outra discussão também, né? Que é uma discussão foda, que é a inteligência artificial tá incinerando aí mais um pedacinho do mercado de trabalho, né? É uma discussão difícil, porque isso acontece no capitalismo desde sempre, né? Assim se aposentou o alfaiate, assim se aposentou o datilógrafo, assim se aposentou a sensorista, assim se aposentou uma série de outras atividades humanas. O problema é a escala que isso está ganhando e se nós vamos conseguir suportar. A estética frutigera aéreo foi criada como uma forma de transmitir uma sensação de acessibilidade e simpatia, uma vez que esta era uma época em que as tecnologias estavam a se tornar muito mais acessíveis a pessoas que anteriormente não se sentiam confortáveis com ela. Você ligava a tela e recebia uma saudação, logo em seguida via imagens que remetiam a algo natural e positivo, o que causava aquela sensação boa e que fazia com que as pessoas buscassem cada vez mais se modernizarem. E eu acho que a nossa afeição pelo auge da frutigueira aéreo pode estar... Eu não tô concordando muito com o que ele tá dizendo aqui, mas como não tem muito o que dizer, isso é só uma opinião, sei lá, vamos deixar o Magro falar aqui. Está diretamente ligado ao desejo de escapar da percepção constante da crise iminente que permeia o início dos anos 20. E o que eu mais vejo hoje em dia no TikTok e redes sociais são pessoas buscando por estilos e emoções que as ajudem a se distanciar dos últimos anos. Algo que ainda... Aí eu vou trazer uma explicação lá da sociologia, que eu acho que é onde bebe a formatação dos algoritmos, tá? Porque os algoritmos visam prender a nossa atenção, fazer com que a gente fique ali. Então é esse lance da dopamina. E eu acho que isso também pode ser explicado a partir de um viés sociológico, tá? Que tem a ver com aquilo que era a modernidade e com o que é a pós-modernidade. Então o ideal de vida mudou. Aquela ideia da modernidade, de prosperidade no futuro, de construção da felicidade no longo prazo, foi substituído, tá, por um arranjo social onde a felicidade é imediata, não se espera mais o futuro. Então você quer adrenalina, então você quer dopamina, então você quer sentir algo, você quer algo que te proporcione uma sensação forte, rápida, que te satisfaça. E isso acaba sendo cada vez mais necessário e você vai reproduzindo aquilo que te traz esse tipo de sensação. Então você não tem mais uma ideia de felicidade como construção de vida. Isso tem a ver com o mundo que mudou. Antes você entrava numa empresa para trabalhar nela 30 anos e se aposentar. Agora você entra numa empresa para trabalhar 1 ou 2 anos. Depois vai estar de volta no mercado de trabalho, vai estar fazendo outra coisa, se reciclando. Antes você entrava num relacionamento e vivia como família 20, 30 anos. Hoje você vai ter 2, 3 famílias diferentes, daqui a pouco não vai ter mais nenhuma companheira ou companheiro. Tudo isso mudou. E é uma imposição do capital, do estágio de desenvolvimento do capital. Então essa mesma velocidade que faz com que a gente consuma, que a gente perca o interesse cada vez mais rápido pelas coisas que antes nós gostávamos, isso tudo é explorado por essa dinâmica dos algoritmos, tá? E isso para mim tem a ver com essa cultura da pós-modernidade. Traga uma sensação nostálgica e ofereça um certo conforto, mas que também seja um pouco mais extravagante, um pouco mais experimental. Em momentos de turbulência e incerteza, como durante crises, é natural sentir uma atração pelo conforto de épocas mais simples e pelos sentimentos familiares frequentemente evocados em memórias nostálgicas. Eu acho que esse canal aí, tem um texto produzido por inteligência artificial, hein, galera? Pô, o cara meteu umas imagens aleatórias ali, né, com uma voz de IA e um texto que parece um troço gerado no chat GPT, velho. Não é possível isso, mano. Canal JJ, mais de 500 mil inscritos, 2 dias no ar, 92 mil visualizações. Aí é foda, né, mano? Aí podemos fazer uma outra discussão também, né? Que é uma discussão foda, que é a inteligência artificial tá incinerando aí mais um pedacinho do mercado de trabalho, né? É uma discussão difícil, porque isso acontece no capitalismo desde sempre, né? Assim se aposentou o alfaiate, assim se aposentou o datilógrafo, assim se aposentou a sensorista, assim se aposentou uma série de outras atividades humanas.
né? O problema é a escala que isso está ganhando e se nós vamos conseguir suportar, porque a cada novo nível de automação, o que a gente teve ao longo da história? A solução do problema com a transferência da massa de trabalhadores para diferentes setores da economia. Então, quando a economia capitalista se estabelece, a gente tinha a maior parte dos trabalhadores trabalhando na agricultura. Logo, eles se transferem para os centros urbanos. Dos centros urbanos, das fábricas, no caso, e com a mecanização, eles vão para o setor de serviços. Agora, o que está acontecendo é a mecanização do setor de serviços. Mas para qual outro setor, se não é mais no setor produtivo, nem no setor de serviços, qual setor que vai ser empurrada a força de trabalho? Por isso que os liberais, já antevendo esse problema, já começam a levantar a bandeira da renda básica universal. Eu não acredito que isso seja um problema imediato, porque há um processo de destruição e de criação de novas formas de mercadorias que acabam abrindo novos postos de trabalho. Mas esse processo é cada vez mais difícil conforme maior o montante do capital global, conforme maior o desenvolvimento de tecnologias. Então essa é mais uma das questões que nós vamos ter que enfrentar nesse capitalismo tardio. É um problema anunciado há séculos? É, mas a cada avanço tecnológico, o espaço que sobra para aquela mão de obra que é empurrada de um setor para outro diminui. E isso agrava também os problemas sociais e a desigualdade. Eu sei que pode parecer triste, cara, mas é o que a internet está fazendo. Eles estão desenterrando essas estéticas que morreram para lembrar de tempos bons, porque provavelmente hoje em dia não tá sendo um tempo bom. E eu acho que na época talvez a gente ansiou por um futuro que vai ser alcançável, né, que a gente ia chegar lá algum dia, mas que nunca se concretizou. Em certo sentido, o Frutiger Aéreo parece ser o último vestígio de uma era perdida. Os últimos dias antes de a tecnologia onipresente realmente dominar nossas vidas. É compreensível que ansiemos por esse momento, mas também é por isso que, embora o Frutiger Aéreo seja reconfortante e tranquilizador para alguns, também desperta sentimentos de ansiedade em outros. Mas também tem uma outra coisa que, enfim, esse lero-lero de ChatGPT aí tá me fazendo pensar, que é o seguinte. Mesmo com toda a dominação política, com toda a dominação econômica, com todo o poder dos aparatos de dominação ideológica, enfim, da ideologia, mesmo com tudo isso, sempre tivemos espaços nas contradições do capital para que a classe trabalhadora possa avançar no seu nível de consciência. Sempre teve como a gente atuar ajudando a organizar a classe trabalhadora. E hoje a gente está vendo, eu acho que esse vídeo ajuda a gente a pensar sobre isso, e é algo cada vez mais presente, uma crise de perspectiva, uma crise de esperança no futuro, uma desilusão. Cada vez mais há uma descrença na nossa capacidade de resolver os problemas da humanidade. E se por um lado isso leva a uma apatia, também pode levar a uma revolta. Também pode levar a uma conscientização. Também pode levar a um questionamento dessas relações de produção que estão produzindo esse futuro. A grande questão para nós é entender que eu estou dizendo que pode acontecer esse lado bom. Mas isso só vai acontecer se a gente meter a mão na massa, porque isso não vai acontecer espontaneamente. Há uma possibilidade disso acontecer. Isso vai acontecer ou não a depender do nosso esforço, galera. Entendem a importância disso que eu tenho tratado aqui nos meus vídeos como tarefa geracional? É essa a nossa tarefa geracional. Talvez pela primeira vez no mundo, uma geração a nível global tenha uma tarefa tão urgente, que é transformar as relações de produção.
Outras gerações já tiveram importantes tarefas geracionais. Mas me parece que pela primeira vez, o que demanda essa tarefa geracional é algo global. Por exemplo, a geração que enfrentou o nazismo nos anos 30 tinha uma tarefa geracional. Mas era localizado onde nós tínhamos a ameaça fascista. A geração que fez a revolução na Rússia tinha uma tarefa geracional, mas era no sentido de construir a revolução na Rússia. Agora nós estamos diante de uma tarefa geracional que diz respeito à humanidade. Onde é que vai se organizar o movimento de organização dos trabalhadores melhor? Onde é que isso vai acontecer? Onde é que a gente vai trabalhar melhor? Não sei. Temos que trabalhar para construir isso. Mas eu estou cada vez mais convencido que nós temos que fazer isso e nós não temos tempo para ficar titubeando.